Muito bem, turma, então vamos dar continuidade com a resolução das atividades do material de apoio na página de número 54, onde nós temos aqui uma questão que nos fala sobre o plural e o singular. Professor, o que é plural e o que é singular? Bem simples, bem facinho, turma. O singular são aquelas palavrinhas que se referem a apenas uma pessoa, a apenas um ser ou apenas um elemento. Já o plural são aquelas palavrinhas que se referem a mais do que uma pessoa, a mais do que uma coisa ou a mais do que um elemento. Nós temos aqui a definição do plural, que vai nos dizer o seguinte: palavras no plural são aquelas que se referem a mais de um elemento. Por exemplo, cadeiras, correram e nós. Essas três palavrinhas aqui, turma, cadeiras, correram e nós, elas se referem a mais do que uma coisa e também a mais do que uma pessoa. Por isso, elas são palavras que estão no plural. Bem simples, bem facinho. Singular, apenas uma coisa, apenas um elemento. E plural, mais do que uma coisa, mais do que um elemento. Podendo ser 2, podendo ser 10, podendo ser 1000, podendo ser 1 milhão. Tem mais do que um, está no plural. Então, sabendo disso, turma, vamos responder aqui a questão de número 5, que vai nos pedir o seguinte: escreva o plural das palavras abaixo. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas que estão no singular e nós vamos precisar flexionar, mudar o seu número, ou seja, nós precisamos passar para o plural. Nós temos aqui a primeira palavrinha, que é a palavra casa. A palavra casa está no singular. Para nós passarmos para o plural, nós temos que escrever casas, pois quando nós falamos casas, nós estamos falando mais do que uma casa. Nós podemos estar falando de 2, de 10, de 20, de 1000 casas. Então, o plural de casa é casas, com um S no final. Depois nós temos aqui a palavra cidade. O plural da palavra cidade é cidades. Então aqui nós temos o plural da palavra cidade. Nós colocamos aqui mais uma vez o S no finalzinho dela. Depois nós temos aqui a palavra empresa. Então empresa está no singular, pois quando nós falamos empresa, nós estamos falando de apenas uma empresa. Então, se nós formos falar de 2 ou mais empresas, a palavra é justamente essa, empresas. Então, mais uma vez, nós colocamos um S no final. Percebam, turma, que em todas essas palavrinhas nós colocamos apenas um S no final. E assim nós passamos essas palavras que estavam no singular para o plural. E isso sempre vai acontecer quando nós tivermos uma palavrinha que está no singular e que ela é terminada com uma vogal. Então a palavra está no singular e ela terminou com uma vogal, nós simplesmente vamos acrescentar a letrinha S no final. Então nós podemos fazer assim nas próximas palavras. Nós temos aqui a palavra camiseta. A palavra camiseta termina com a letrinha A, com a vogal A, portanto basta nós colocarmos a letra S no final, ficando assim camisetas, com S no final. Depois aqui nós temos planeta. Planeta termina com a letrinha A, com a vogal A, portanto basta nós colocarmos também a letra S no final, ficando assim a palavra planetas. Logo em seguida nós temos a palavra autismo. Autismo também acaba com a vogal O, então basta nós colocarmos a letrinha S no final, ficando assim autismos. Então aqui nós encerramos a atividade de número 5 e podemos passar para a questão de número 6, que vai nos pedir o seguinte: separe as sílabas das palavras abaixo e classifique quanto ao número de sílabas. Então nós vamos precisar fazer duas coisinhas. Nós vamos precisar, primeiro, separar, fazer a divisão silábica de cada uma dessas palavras e depois classificar quanto ao número de sílabas. Para quem não sabe o que é isso, eu vou deixar uma aulinha aqui para vocês, onde nós aprendemos justamente isso. Nós aprendemos que as palavras que possuem apenas uma sílaba, elas são classificadas como monossílabas. As palavras que possuem duas sílabas são classificadas como dissílabas. As palavras que possuem 3 sílabas, elas são classificadas como trissílabas. E por fim, as palavras que possuem ou 4 ou mais sílabas, elas são classificadas como polissílabas. Bem facinho, bem tranquilo, né, turma? Então, vamos começar aqui com a primeira palavra. A primeira palavra é a palavra vários.
Quando nós falamos essa palavra, nós falamos vários. Ou seja, nós emitimos dois sons. E turma, a sílaba é exatamente isso. A sílaba é um fonema, ou seja, é um som que nós emitimos através de uma única emissão de voz. Então, se nós falamos um som através de uma única emissão, nós temos ali uma sílaba. Então, nós temos aqui a palavrinha vários. Nós falamos vários. Nós emitimos dois sonzinhos, portanto, nós temos aqui duas sílabas. E as palavras que possuem duas sílabas, elas são classificadas como dissílabas. Bem facinho, bem tranquilo. Agora vamos para a próxima palavra, que é a palavra mundial. A palavra mundial, ela possui três sílabas, pois nós falamos mundial. Ou seja, nós emitimos três fonemas. Nós emitimos esses três fonemas e, portanto, nós temos aqui uma trissílaba. Depois nós temos aqui, turma, a palavrinha pessoas. A palavrinha pessoas, quando nós pronunciamos essa palavra, nós falamos pessoas. Nós falamos dessa forma. Nós temos aqui, turma, três sílabas. E uma coisa muito importante é que nós temos nessa palavra esse dígrafo, que é o encontro dessas duas letrinhas S. Sempre que nós tivermos um dígrafo dessas duas letrinhas, turma, o que nós temos que fazer é separá-las. Nós temos que deixar cada um desses S's em uma sílaba diferente. Então a divisão silábica dessa palavrinha fica assim, ó, pessoas. Um S fica na primeira sílaba e o outro S é separado, ele fica na segunda sílaba. E uma outra coisa também que é muito importante, eu acabei esquecendo de falar, é que na divisão silábica, todas as sílabas elas têm que ter obrigatoriamente pelo menos uma vogal. Se nós fazermos a divisão silábica e nós vermos que dentro de uma sílaba não tem uma vogal, então significa que está errado, pois todas as sílabas devem ter pelo menos uma vogal. Elas podem ter até mesmo duas ou até mesmo três vogais, mas elas têm que ter pelo menos uma vogalzinha. Vamos ver aqui a próxima palavra. Nós temos aqui a palavra autismo. Essa palavrinha, quando nós pronunciamos, nós falamos autismo. Ou seja, nós emitimos três fonemas, três sons por meio de uma única emissão de voz. Portanto, nós temos uma trissílaba. E percebam, turma, que nessa primeira sílaba aqui, nós temos justamente duas vogais. A próxima palavra é a palavra roupa. Quando nós falamos essa palavra, nós falamos roupa. Ou seja, nós temos duas sílabas, portanto, nós temos aqui uma dissílaba. A próxima palavra é a palavra homenagem. Então, quando nós pronunciamos, nós falamos estes quatro fonemas. Portanto, nós temos aqui quatro sílabas. E as palavras que possuem ou quatro sílabas ou mais do que quatro são classificadas como polissílabas. Portanto, aqui nós temos uma polissílaba. E aqui, turma, por fim, nós temos a palavrinha em. Essa palavrinha em, quando nós falamos simplesmente em. Em. Nós emitimos apenas um som, portanto, nós temos aqui apenas uma sílaba. E as palavras que possuem apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas. Bem facinho, bem tranquilo, né, turma? Divisão silábica e também a classificação das palavras de acordo com a quantidade das sílabas é bem simples. Então agora vamos para a próxima página, que é a página de número 55, onde nós temos aqui a questão de número 7, que vai nos pedir o seguinte: complete o quadro com o que se pede, com encontro vocálico e também com encontro consonantal. Muito bem, turma, então nós precisamos colocar nessa primeira coluna algumas palavras que possuem encontros vocálicos, ou seja, encontros de vogais. E nesse outro lado nós temos que colocar alguns encontros consonantais, que são os encontros de consoantes. Muito bem, então aqui nós podemos colocar a seguinte palavrinha. Nós podemos colocar a palavra oi. Oi. Bem simples, né, turma? A palavrinha oi, ela possui um encontro vocálico, pois tem o encontro de duas vogais, a vogal O com a vogal I. Então aqui nós temos a primeira palavrinha. Uma outra palavrinha que nós podemos colocar aqui também é a seguinte: tesoura. Tesoura é mais um exemplo de encontro vocálico, pois nós temos nessa palavrinha o encontro da vogal O com a vogal U, formando assim a palavra tesoura. Nós podemos colocar mais uma palavrinha aqui na próxima, turma. Nós podemos colocar
a palavrinha céu. A palavrinha céu também possui um encontro vocálico, pois nós temos a letrinha E, a vogal E, com a vogal U. O encontro dessas duas vogais nos dá um encontro vocálico, formando assim a palavra céu. Nós podemos colocar aqui, por fim, a palavrinha Paraguai. Essa palavrinha, turma, ela tem ali o encontro de algumas vogais. Ela tem o encontro da vogal U com a vogal A e também com a vogal I. Nós temos 3 vogais que se encontram. E, turma, sempre que nós tivermos 3 vogais que se encontram, nós temos ali um tritongo. Um tritongo é o encontro de 3 vogais. Então, turma, nós já preenchemos aqui a coluna com os encontros vocálicos. Agora nós precisamos também preencher os encontros consonantais. Lembrando que para ser encontro consonantal, nós temos que ter o encontro de 2 consoantes e as 2 consoantes têm que emitir cada letrinha um som diferente. Pois se elas emitirem juntas apenas um som, nós não temos um encontro consonantal. Nós vamos ter, nesse caso, um dígrafo. Então, muito bem, nós podemos colocar aqui a palavra grupo. A palavra grupo possui um encontro consonantal. Nós temos a letrinha G com a letrinha R. Essas duas letrinhas juntas formam cada uma 2 sons, pois quando nós falamos grupo. Nós falamos grupo. Nós ouvimos tanto o som da letrinha G como também o som da letrinha R. Um outro exemplo de palavrinha que possui encontro consonantal é o nome do nosso país, a palavra Brasil. Essa palavrinha possui encontro consonantal da consoante B com a consoante R. Uma outra palavrinha que possui encontro consonantal, vamos ver mais uma palavra. Nós podemos colocar a palavra trapézio. A palavra trapézio também é uma palavrinha que possui o encontro da consoante T com a consoante R. E cada uma dessas letrinhas possui um som diferente, pois nós podemos ouvir tanto o som da letrinha T como também o sonzinho da letrinha R. Nós falamos trapézio. Trapézio. Observem como nós ouvimos tanto o som do T como também do R. Trapézio. E por fim, turma, nós podemos colocar aqui como encontro consonantal a palavrinha, vamos ver, a palavra presidente. A palavra presidente também é mais um exemplo de encontro consonantal, pois nós temos a consoante P com a consoante R e essas duas letrinhas, elas juntas formam um encontro consonantal e nós conseguimos ouvir e nós pronunciamos os 2 fonemas dessas 2 letrinhas. Muito bem, turma. Então agora vamos para a próxima questão, que é a questão de número 8, onde nós vamos falar aqui agora sobre os dígrafos. Turma, nós temos aqui a definição de dígrafo, que nos diz o seguinte: dígrafo são 2 letras que representam um só som, como por exemplo, NH, CH, RR, vamos fazer aqui direitinho, RR e o SS. Turma, o encontro dessas consoantes aqui são classificados como dígrafos, pois sempre que essas letrinhas se encontrarem, elas vão sempre emitir apenas um único som. Então, se nós tivermos 2 consoantes que emitem apenas um som, nós teremos um dígrafo. Então agora vamos ver o que nos pede aqui a questão de número 8, que vai nos pedir o seguinte: escolha 3 palavras com dígrafos do cartaz e forme uma frase para cada uma delas. Muito bem, turma, o cartaz que essa atividade está falando é sobre o cartaz da página de número 53, se não me engano, que é o cartaz que fala sobre o autismo. É esse que vocês estão vendo aí na tela. Então nós precisamos pegar 3 palavrinhas que são dígrafos, que possuem dígrafos, e montar uma frase com essa palavra. Então, por exemplo, nós podemos pegar aqui a palavra conhecer. A palavra conhecer possui o dígrafo NH. Essas 2 letrinhas juntas formam apenas um som. Então nós temos aqui a palavra conhecer. E nós podemos formar a seguinte frase: eu gostaria muito de conhecer você. Então nós temos essa frase. Logo depois nós podemos pegar mais uma palavra do nosso cartaz. Nós temos no nosso cartaz a palavra milhões. Turma, a palavra milhões possui o dígrafo L e H. Essas 2 letrinhas juntas, elas formam apenas um sonzinho. Então, milhões é mais um exemplo de palavra que possui o dígrafo.
Então, com essa palavra, nós podemos formar a seguinte frase. Ontem eu ganhei 5 milhões de reais. Olha só que frase maravilhosa, né, turma? Ontem eu ganhei 5 milhões de reais. Pena que é mentira. Vamos para a próxima frase. Aliás, vamos procurar mais uma palavra dentro do nosso cartaz. E turma, no nosso cartaz nós também tínhamos a palavrinha conscientização. Nessa palavrinha conscientização, nós temos o encontro da consoante S com a consoante C, e essas duas consoantes formam apenas um som. Elas juntas nos dão um som de S. Então essas duas consoantes nos dão apenas um som e, portanto, é um dígrafo. Então conscientização é a nossa palavra. Nós precisamos criar agora uma frase com esta palavra. Nós podemos formar a seguinte frase. A conscientização sobre o autismo é muito importante. Então aqui nós temos a nossa terceira palavra com a nossa terceira frase. Tudo bem, turma? Então assim nós vamos encerrando as nossas atividades de hoje e nós vamos dar continuidade em uma próxima aula com as nossas resoluções do material de apoio de língua portuguesa. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos vocês aqui nessa aula, desejando sempre bons estudos. Então nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até lá!